ficar de pé. Antes eu queria anunciar aqui o Festival de Pizza. Coloca aí, meu. Festival de Pizza do Terceiro, no dia 7/9, às 19 horas. Se você ainda não comprou o seu ingresso, compre. Que pode ser que aumente de novo, hein? É melhor comprar lá. Eu já comprei. Paguei mais barato. Vamos orar, falar com Deus. Eu sou muito grato a Deus por ter voltado tudo isso aqui. Deus é muito bom. Que nós reunimos em lugares pequenos, mas aqui nós conseguimos reunir todo o corpo de Cristo aqui do seminário. E quando o povo de Deus se reúne, acontece coisa. Vamos orar, feche os olhos. Deus, nessa noite nós queremos invocar o Teu nome nesse lugar, Deus, e dizer que Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Nós queremos Te dizer, Pai, que toda essa estrutura de culto é para o Senhor, Deus. Tudo o que vai ser feito aqui, tudo o que vai ser ministrado aqui, Deus, só tem um propósito: glorificar o Teu nome, Jesus. E nós estamos aqui, Deus, para glorificar o Teu nome, Jesus. Dizer que Tu és bem-vindo, Deus. Dizer que não há quem possa se comparar a Ti, Jesus. Nós queremos agradecer pelo Teu ousado amor, pelo Teu infinito amor, pela Tua grande misericórdia que se entregou naquela cruz por amor de nós, Pai, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos infiéis, quando nós ainda éramos escravos do pecado. O Senhor ainda se entregou por nós, acreditando que nós daríamos fruto, Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai. Tudo que nós vamos fazer aqui, Deus, é para agradecer o Senhor, Deus, invocando o Teu nome e dizendo que venha o Senhor e tome o Teu lugar de honra. Toma o Teu lugar de honra neste lugar, Deus. Nós queremos a Tua presença, nós queremos o Teu mover, nós queremos o Teu Espírito Santo. Flua no nosso meio como um vento impetuoso, Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre neste lugar. O Senhor é livre para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Esse culto é para o Senhor.
Você consegue imaginar o tamanho desse amor? Feche seus olhos nesse momento. Pense só um pouco. Pense um pouco na grandeza desse amor. De um Deus que tinha tudo, toda a glória, toda a honra em si, esvaziou dele mesmo e desceu para essa terra para se entregar numa cruz de vergonha e dor, numa cruz de vergonha e dor. Sofreu o que não precisava, mas passou tudo isso por amor de mim e de você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui em Guarapari, no Espírito Santo, o seminário SBC reunido com o propósito de glorificar esse nome, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, palmas bem forte. Glória a Deus. Ele se sacrificou para nos redimir do império das trevas, amém?
pode se assentar. Quero chamar aqui o Wellington Costa. Boa noite a todos, Shalom. Gostaria de ler um texto aqui bem conhecido nosso, 2 Coríntios 9, versículo 6 e 7. Digo, porém, isto, que o que semeia pouco também pouco colherá, e o que semeia generosamente também generosamente colherá. Cada qual faça como propõe em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muitas vezes na nossa vida tem coisas que nós semeamos. Estou falando somente do dinheiro em si, né? Mas demora anos para você fazer uma colheita. Foi interessante, uma vez eu fui lá no Pará e meu avô mora numa chácara, e depois de exatamente uns 6, 7 anos, eu tomei açaí no pé que eu plantei lá. Então foi uma colheita que eu fiz. Quando eu saí ali do Pará, os pés de açaí eram pequenos, mas alguém continuou molhando, continuou adubando aqueles pés de açaí, e hoje sempre quando eu vou lá, tem um açaizinho para tomar, né? Coisa boa. Mas tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E agora é o momento de você plantar. Você vai plantar na sua área financeira. Um bom livro para você ler sobre finanças: Os 5 Segredos da Riqueza. Pastor Giovanni, um tempo atrás, me emprestou ele, eu li. Um dos melhores livros que eu já li sobre vida financeira. Hoje até pediu um para mim, que eu falei, eu tenho que ter isso aqui na minha biblioteca. Por quê? Porque são bons conselhos para nós na área financeira. Então, esses dias eu estava conversando, não lembro com quem, eu falei assim: nem toda pregação, nem todo discipulado de casais, discipulado normal, vai ser algo novo. Vai ser algo que um pastor leu no livro, vai ser algo que uma pessoa compartilhou com você, vai ser algo que uma pessoa ministrou para você. Então, eu creio que agora nós vamos recolher o dízimo e as ofertas, e o lado que eu começar, eu gostaria que você sinalizasse com a sua mão, porque muitas das vezes a gente passa e fica alguma pessoa para trás. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas, que você semeie. Semeie, com a hora você vai colher. E se não colher, amém. Mas Deus, Ele é bondoso. Amém. Senhor Deus, obrigado por mais essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós somos muito agradecidos pela pessoa do pastor Larry, que tem nos ensinado e nos ensinou muitos princípios em relação à vida financeira. Nós ouvimos muito sobre a questão do dinheiro. Nos ajuda, Deus, a analisarmos, a anotarmos os nossos números, a sermos pessoas que vão ser fiéis no pouco, que sobre o muito o Senhor vai nos colocar. O Senhor quer colocar cada pessoa aqui sobre o muito. Então nos ajuda sempre a olharmos as intenções dos nossos corações, a fazermos para o Senhor, Deus, a investirmos no reino do Senhor. Tua palavra fala que é o melhor, é a bolsa de valores que nunca vai quebrar, é a bolsa do reino dos céus. Abençoa a tua igreja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você puder ficar de pé.
conhecer-te mais. Aleluia, aplauda forte. Pode se sentar. Vou chamar as crianças aqui na frente. Estenda suas mãos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dessas crianças. Pedir ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando elas. Elas vão para um período em que elas vão aprender da Tua Palavra, Deus, e que esse ensinamento possa entrar no coração delas, ó Pai, e que elas possam guardar, Deus. Em nome de Jesus, dê sabedoria aos professores para estar instruindo elas, ó Pai, com sabedoria, Deus, e temor do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Giovanni Cruz, que está trazendo a palavra nessa noite. Boa noite. Hoje a gente está marcando aqui a volta dos nossos cultos reunidos. Total, nós passamos aí 3 para 4 meses nos reunindo, separados, né? Tínhamos 4 congregações aqui, mais o pessoal da casa de apoio estava reunindo lá, então estava dividido, né? E vai ficando aquela impressão que estamos vencendo, né? Hoje eu estava olhando os números desse final de semana e é interessante porque nós passamos a marca de 100 mil mortos no Brasil esse final de semana, né? Sem o mérito da discussão se esses números são reais, verdadeiros, maiores ou menores, né? É o número que nós temos. Então, nós passamos a marca de 100 mil mortos, mas passamos também a marca de 3 milhões de contaminados no Brasil. Então, quer dizer que 2 milhões e 900 mil pessoas foram curadas. Isso é, quando você olha, claro que uma vida que se perdesse era demais, porque principalmente a forma que essa pandemia chegou e assolou o mundo parece desnecessário, e uma morte seria já demais. Mas quando olha de forma geral, né, nós entramos numa guerra, uma batalha contra um vírus, e é invisível, um inimigo invisível, e tivemos baixas, muitas mortes, triste, mas estamos vencendo, graças a Deus estamos vencendo. E hoje a igreja, nossa igreja, eu vejo como uma vitória nós estarmos reunidos aqui, né? Não que eu não gostava dos cultos separados, ficava parecendo umas pequenas congregações, né? Interessante, preguei em todas, e foi um tempo bom, mas voltar ao normal, né? É muito melhor. Então, graças a Deus por isso. Também quero parabenizar todos os pais, né? Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui hoje. Meus parabéns, né? Foi interessante, tivemos uma boa palavra hoje de manhã para os pais. E é um dia diferente, né? O Dia das Mães sempre mais festivo, mais comemorado. A nossa cultura é assim, né? Mas a figura do pai, e a palavra do pastor Giovanni veio bem mostrando isso, né? A
pai é extremamente importante. E como mineiro, atleticano, estou mais feliz esse final de semana, né? Recebendo vários presentes aí, né? Começou o Cruzeiro estreia na Série B ontem, Felipe Luiz dá presente hoje, então estamos aí, né? Comemorando. Mas vale a pena, né? Vamos então para o assunto, né? Nosso assunto não é esse, só tinha que aproveitar, né, a situação. Vamos ler Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos orar. Deus, precisamos da graça do Senhor nessa noite, da graça do Senhor para sermos realmente edificados. Precisamos da graça do Senhor para que o Senhor se faça entender nessa noite. Eu creio que o Senhor já se faz presente, eu creio que o Senhor é o maior interessado em que nós vamos ser ministrados, Deus, e que seja o Senhor que vai ministrar. Deus usa o pregador, mas sobretudo Deus vai e fala com cada um, Deus, de forma particular, de forma íntima, de forma pessoal. Deus, nós precisamos, Deus, entender aquilo que o Senhor quer de nós. Nós precisamos, Deus, entender os propósitos do Senhor específico para as nossas vidas, Deus. E a cada mensagem, a cada culto, a cada momento, a cada leitura bíblica, Deus, eu creio que o Senhor tem o desejo de se expressar a nós. Então nós pedimos que essa noite o Senhor se expresse mais uma vez e fala conosco, Deus, de forma que nós vamos ser edificados, instruídos, exortados, tratados pelo Senhor, Deus, porque nós precisamos andar com o Senhor. Então nos ajuda e fala conosco, Deus, ministra e derrama a tua graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando fala sobre batismo do Espírito Santo, e em Atos 8 é uma promessa, Jesus estava indo, estava terminando aqui todo o ministério dele, terreno, aqui eram as últimas palavras de Jesus na terra, e ele fala para os discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E ele está passando para os discípulos, falando: olha, agora o mundo vai ficar por conta de vocês. Eu fiz minha parte. A minha obra aqui, como homem, está completa. Mas eu vou dar uma tarefa para vocês. Mas um pouco antes, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, 49, a parte B, ele diz assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós sabemos que os dois livros formam uma só obra em duas partes, então esse texto é contínuo, foi naquela conversa, naquele discurso, naquela mensagem que Jesus estava tendo ali, naquele momento com os seus discípulos. Ele primeiro falou isso e depois ele deu a promessa de que viria o Espírito Santo, que eles deveriam esperar em Jerusalém, e viria o Espírito Santo. Então por que esperar em Jerusalém? Já que Jesus já preparou, Jesus treinou, Jesus escolheu, selecionou os discípulos, pelo menos os 12 foram selecionados. Depois sabemos que era um grupo maior que esse, mas Jesus trabalhou com eles, ministrou, ensinou, deu exemplo, pregou, andou com eles, conviveu com eles, mostrou como discipular, mostrou como fazer, e estava indo, mas falou: olha, não dá para vocês fazerem sozinhos, vocês precisam de mais, não dá para vocês. E interessante que ele já tinha enviado pelo menos 70 numa outra missão, que enviou para eles evangelizarem, para eles fazerem a obra, mas quando ele não estava mais presente, ele falou: agora vocês não vão conseguir fazer sozinhos, espera aí em Jerusalém, fica aí até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Poder para quê? Para ser minhas testemunhas. E esse é um assunto assim, que dentro da igreja, quando se fala em batismo do Espírito Santo, aí começam algumas discussões. Um dia eu estava escutando, eu resolvi ouvir uma aula, procurei, acho que eu ganhei uma mensagem anos atrás, era um CD, tinha uma mensagem sobre aulas
sobre batismo do Espírito Santo. Eu fui ouvir na primeira aula, o professor falou assim: agora nós vamos orar para que você seja batizado no Espírito Santo com evidência de línguas, porque precisa da evidência de línguas. Então começa uma discussão assim na igreja: quem fala em línguas, quem não fala em línguas não é batizado, ou o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, ou o que é o batismo com o Espírito Santo. Então fica essa discussão, fica essa polêmica. E quando nós vamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz é que nós vamos receber poder para sermos testemunhas. O que é esse poder para ser testemunha? Esse poder quer dizer que você agora, quando ministrar, quando pregar, você vai alcançar o espírito das pessoas. Porque se você prega com o intelecto, alcança o intelecto. Se você prega com o coração, com a emoção, você alcança as emoções da pessoa. Mas se você prega no espírito, você alcança o espírito das pessoas. E isso seria suficiente, mas ainda fica toda essa polêmica na igreja. E aí, quando você para pensar e pensa, por que a igreja fica brigando? Por que gera tanta polêmica? Porque o mais interessante não é o que é o batismo com o Espírito Santo, é para que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Isso deveria ser realmente o mais importante, você se perguntar: por que nós precisamos desse batismo? Porque os discípulos bem treinados, bem orientados, andaram com o próprio Cristo, eles precisavam. Jesus falou: fica lá em Jerusalém, não sai pregando, não vai falar ainda, não vai começar o ministério de vocês até que eu envie o Espírito Santo. Vai aguardar aqui nessa cidade. E depois ele dá a ordem, depois que vier, depois que tiver esse poder, depois que forem revestidos, que você... Não é que os discípulos não eram crentes, eles iam receber algo a mais. Depois disso, aí vocês saem por toda a Judéia, Samaria, por Jerusalém, por Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas precisa ter o Espírito Santo. E aí vem a pergunta: por quê? Que eles precisavam? Eles tinham Jesus, eles andaram, foram ministrados pelo próprio Jesus. Então por que se precisa? Porque eles precisavam do batismo do Espírito Santo, porque nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Eu separei aqui alguns motivos por que nós precisamos, por que Jesus só permitiu que a igreja avançasse, e tem que lembrar que os discípulos foram um sucesso no que eles fizeram. Eles alcançaram todo o mundo conhecido da época. Então, mas eles precisaram receber esse poder. Então, se os discípulos que andaram com Jesus precisavam, quanto mais nós precisamos. Então, por que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo? Primeiro, porque talento, habilidade nunca é o suficiente. Ninguém, absolutamente ninguém é talentoso demais ou habilidoso demais para salvar uma alma. E muitas pessoas, esse é o problema de muitas pessoas, porque eles acham que porque se tornam bons pregadores, porque adquirem certo conhecimento, porque estudam, porque dominam certos assuntos, porque são talentosos, convencem as pessoas, são evangelistas natos, talvez tem uma habilidade com a palavra, tem uma boa oratória, tem facilidade de se aproximar com as pessoas, e muitos se fiam nisso e confiam na sua habilidade pessoal. Mas por mais habilidoso que você seja, ou por mais conhecimento que você adquira, ou por mais que você receba que qualquer coisa que vem aqui desse mundo, é insuficiente para salvar uma alma. Talvez você pode convencer uma pessoa a buscar Deus com suas habilidades. Você pode convencer a pessoa até a se interessar. Eu me lembro uma vez, anos atrás, eu viajava vendendo, viajava o Brasil inteiro vendendo, e eu viajei com um rapaz, eu não conhecia. A gente se conheceu antes da viagem e a gente passava 20, 30 dias viajando e vendendo pelas cidades. E aí
a gente acaba ficando muito próximo. Você está o dia inteiro com a pessoa e tal. E esse rapaz começou a me contar a história dele. E ele começou a falar que ele já tinha aberto uma igreja junto com o pastor, já tinha estudado, né, e ele fez a igreja crescer e começou a falar de Deus para mim, só que ele estava desviado. E eu lembro, eu tinha, não me lembro quantos anos, talvez 18, 19 anos na época, não tinha assim nenhum interesse pelo evangelho, ouvia assim alguns familiares meus que frequentavam a igreja, mas não tinha contato, evangelizado mesmo assim, nunca tinha sido, alguém falar mesmo de Deus para mim, de ministrar, de dar testemunho da mudança que Deus fez na vida, nunca tinha tido, mas quando eu ouvi, eu lembro que eu fiquei impactado com o testemunho daquele cara. E aí ele começava a me falar e tudo, e eu fiquei tão interessado que eu falei assim, cara, eu quero uma Bíblia para me ler. E aí ele tinha uma Bíblia, ele me deu a Bíblia, e a gente ia à noite para o hotel, aí ele ia para o quarto dele e eu comecei a ler a Bíblia. E eu não sei porquê, me ocorreu, só que aí no terceiro dia ele me tomou a Bíblia. Falou, não, vai ficar lendo a Bíblia não, você vai acabar convertendo, e aí vai estragar a viagem, porque a gente bebia e fazia um monte de coisa errada, e aí o cara não queria que eu convertesse, mas eu fiquei pensando na habilidade daquele cara, no talento que ele tinha, mas até me fez me interessar pelo Evangelho, né? Por um breve momento, eu quis adquirir um conhecimento a mais, saber mais sobre a palavra de Deus. Mas sabe o que faltou? Faltou o Espírito de Deus nele. Porque se ele tivesse o Espírito de Deus, ainda que ele me tomasse a Bíblia, o interesse ia continuar, o desejo ia continuar. Mas eu estava interessado porque ele falou, na palavra que ele deu, no testemunho que ele dava da pessoa humana dele. Mas se fosse no Espírito, eu imagino que nada mais ia tirar meu interesse, porque ele está afiado só na habilidade dele, e a habilidade, o talento, o poder de convencimento, era um ótimo vendedor, mas aquilo não podia salvar nenhuma alma, é insuficiente. Por isso que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito alcança o Espírito de Deus habitando em você, ele vai alcançar o Espírito da outra pessoa para que aquela alma seja salva. Então nós precisamos do batismo do Espírito Santo, porque nós somos incapacitados de poder alcançar as almas das pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. Outro motivo é que se nós conseguíssemos, só com o que nós fazemos, só com nossa habilidade, com nosso conhecimento, a glória pela salvação de uma alma seria nossa. Mas como nós só conseguimos alcançar uma alma se estivermos realmente no Espírito de Deus, e o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, nós não temos honra nenhuma. A glória não vai para homem quando uma alma é salva. Apesar que muitas vezes, muitos homens, temos que reconhecer grandes evangelistas, mas o maior dos nossos tempos, da nossa época, Billy Graham, ele disse que uma pessoa que toda vez que ele pregava e alguém se convertia, é porque tinha outra pessoa orando por ela, que não era, apesar que ele buscava a Deus, eu acredito que tinha o Espírito de Deus, mas é um conjunto de coisas. Não era, ele mesmo não chamou para si a responsabilidade ou a glória, por ter, pela quantidade de almas que ele alcançou, porque ele sabia que se dependesse dele, nenhuma alma seria salva. E a glória continua sendo sempre de Deus, porque o homem, quando começa a exaltar o homem, ele vai perder esse poder que vem de Deus para poder alcançar as outras almas. Porque onde o homem cresce, onde o homem se enche demais de si, não sobra espaço para o Espírito de Deus, e naturalmente ele vai deixar de alcançar as outras almas. Mas aquele que está cheio do Espírito de Deus, ele sabe que não é ele. Ele sabe que
ele não conhece. E algumas pessoas começam a achar, e é um risco no nosso contexto, quando nós temos muitos seminaristas. Acredito que na igreja, nós temos uma igreja que ouve mensagens profundas, que ouve mensagens realmente, que é uma igreja que não vive tomando só leitinho, que realmente recebe muito da palavra de Deus. Então nós temos, no nosso contexto, nós temos que ser extremamente cuidadosos, porque a pessoa corre o risco de se tornar um pregador narcisista da sua voz. Tinha um rapaz aqui que ele, às vezes, ele pregava na aula de homilética, aí ele gravava a mensagem. Eu não sei se tem alguém que faz isso agora, né? Não está errado gravar a mensagem, mas no caso desse rapaz, ele gravava as mensagens dele pregando, e aí só que ele trabalhava na mercearia. E aí qualquer hora do dia, se você chegasse na mercearia, a mensagem dele estava rolando lá. Ele ficava encantado com a própria voz, né? Ficava encantado com a própria mensagem. Cara, eu não sei, esses dias eu estava procurando uma mensagem antiga que eu sabia que eu tinha. Estava em 2008, num retiro de casais, eu sabia que estava no meu HD, eu estava procurando. E quando eu comecei a ouvir, eu pensei, cara, como que minha voz é irritante, cara. Sério, eu fiquei pensando, eu não gosto de me ouvir. Mas fazer o quê? Você tem que pregar. Mas o cara admirava a voz dele mesmo. Ele admirava. Ele tinha até uma voz bonita, era cantor, né? Cantava as músicas sertanejas, tinha uma voz bonita. Mas eu acho até que a mensagem não era isso tudo. Mas ele ficava encantado com ele mesmo. Quando você tem o Espírito de Deus, você não se encanta com você, porque você sabe que é Deus que está agindo, que é Deus que está trabalhando. E aí o Espírito de Deus não dá espaço para você se encher de si mesmo, é uma proteção, porque você fica tão cheio do Espírito, e onde o Espírito habita o amor de Deus, que naturalmente você se preocupa mais com as outras almas do que com você. Você se preocupa mais em alcançar as outras pessoas do que em exaltar o seu nome. Quando você quer exaltar o seu nome, o nome de Deus acaba não sendo exaltado e você acaba impedindo a ação do Espírito de Deus. Então esse entendimento que quando nós precisamos do Espírito de Deus para exaltar o nome de Deus e para que homens não sejam exaltados. Outro motivo é o baixo nível espiritual das igrejas. Deus sabe que a igreja tem tendência sempre de fraquejar e de abandonar os princípios fortes, tanto que tem conselho na Bíblia, lá em Provérbios, que fugiu a referência agora, fala, não, para não mover os marcos antigos. E quando desde que a igreja, ou desde o judaísmo, que a gente olha para a igreja, a tendência da igreja enfraquecer é muito grande, tanto que vez por vez Deus tinha que trazer um reavivamento ao povo. Deus tinha que chamar o seu povo de volta à obediência, de volta à palavra, de volta à busca por Deus, de volta ao zelo pelo templo e tudo. Então a gente chega lá no tempo do rei Josias, foi assim. E vários outros reis vai passando, o povo vai deixando, o povo vai abandonando, chega até Malaquias, está lá que os sacerdotes estavam sacrificando os animais coxos, imundos, e aí a gente vai para a igreja, vem Jesus Cristo, tem os 400 anos de silêncio, vem Jesus Cristo, a igreja, Jesus faz seu trabalho, seu ministério, é morto, ressuscita, vai lá, mostra para todo mundo, não é agora, vai nascer a igreja. Chegamos em Atos 2, a descida do Espírito Santo, nasce a igreja começa a desenvolver, começa a crescer, mas não são muitos anos até começar a entrar o gnosticismo dentro da igreja, até começar a entrar o arianismo dentro da igreja, e a igreja vai enfraquecendo de novo, vai enfraquecendo, e vez por outra Deus tem que chamar a igreja de novo a sua espiritualidade, porque a tendência do povo parece que é enfraquecer, e o baixo nível espiritual das igrejas vai chegando agora, dos nossos tempos, e quando nós olhamos para hoje,
É triste quando você olha, e se for olhar, falar principalmente sobre a igreja aqui no Brasil, que é onde nós mais vemos. É triste de forma geral. Claro que temos boas igrejas, bons pastores, grandes homens de Deus, graças a Deus, mas é triste você olhar de forma geral o nível espiritual das igrejas. Às vezes chega no seminário, e é famoso isso, os pastores sempre perguntam para os alunos do primeiro ano, no início do ano, falam: quem aqui já leu a Bíblia toda? É incomum, né, um grande número ter lido a Bíblia toda. Às vezes chega aí numa turma de 30, 35, 40, 4, 5, ler a Bíblia, e estamos acima da média. Estamos até bem, que são os melhores da igreja, que estão vindo do seminário para estudar, para se preparar, aqueles que dedicaram sua vida ao ministério, e a grande maioria nem a Bíblia toda leu nenhuma vez, e já estão na igreja há anos na igreja. Uma vez eu encontrei um rapaz, conversando com ele, ele se gabou comigo. Estava na igreja há 20 e tantos anos, e aí se gabou comigo, falou assim: rapaz, já li a Bíblia toda 3 vezes. Eu pensei: caraca, teve um ano que eu li a Bíblia 3 vezes. O cara na vida dele, rapaz, já li a Bíblia 3 vezes. Eu não vou falar, porque realmente não ia ficar debatendo com ele. Quantas vezes eu nem conto quantas vezes eu já li a Bíblia, porque eu acho que você tem que ler e pronto, não vai parar. Mas assim, e ele se gabando, porque realmente ele era um dos melhores na igreja dele. E quando nós olhamos de forma geral, nós temos uma igreja que quase não lê a Bíblia. Chega às vezes, de novo, alunos aqui, teve uma vez, chegou uma aluna aqui no primeiro ano, aí ela foi dar um testemunho, ela falou assim: o meu coelhinho é espiritual. Eu falei: caraca, coelhinho espiritual. Essa foi salva, ela é missionária hoje, guerreira lá no Chile. Mas ela falou assim: meu coelhinho. Eu falei: por que seu coelhinho espiritual? Ela falou assim: um dia eu botei comida para ele orou. Meu coelhinho orou. Eu falei: caraca, se você é espiritual, se esse coelho é mais espiritual que você, só pode. Porque o coelhinho orou. E aí tinha testemunho na internet, que o cara vai de noite no galinheiro, e aí a galinha fala, o galo fala em línguas, a galinha fala em línguas. E aí esse é o contexto que a gente vê na igreja. A gente ouve as pessoas falando. Tinha um aluno aqui que ele falava assim: rapaz, eu chego na minha igreja, eu não levava a Bíblia para casa não, deixar na igreja, porque eu não vou ler mesmo, não faz diferença. Aí a gente chegava na igreja, começava o culto, já começava, voava cadeira, falava em línguas. Eu falava: rapaz, voar cadeira? Vocês quebram as cadeiras da igreja? Eu falava: não, pastor, a gente joga com cuidado, de vez em quando quebra uma. Aquela barulhada. Aí ele ficava me desafiando, falava assim: dá uma rajada de língua aí, pastor. Se converte. Mas é esse nível que a gente vê nas igrejas. Às vezes você está passando na rua e vai ouvir uma mensagem, o cara está sapecando língua e fala, e ninguém está aprendendo nada. E tem um outro extremo também, de gente que vai na igreja, senta lá atrás e não ouve uma palavra da mensagem, você não sabe o que foi pregado, não sabe o que foi ministrado. Um monte de gente que vem para a igreja para procurar namorada, para procurar namorado, para descarregar a consciência, mas não presta atenção no culto, não vê o que, não sabe o que foi pregado, não sabe o que foi ministrado. Isso é uma igreja que não tem interesse por Deus, não tem interesse por sua palavra. Aí o Espírito de Deus tem que entrar para elevar o nível espiritual dessa igreja, porque essa igreja deixa de não ganhar ninguém. Pode até atrair gente por dentro da igreja, porque está falando de dinheiro, está falando que você vai parar de sofrer, está falando que suas dívidas vão ser quitadas, e aí as pessoas estão desesperadas, está falando que vai tirar a sociedade, e aí está falando que seus problemas vão acabar, que a sua esposa vai se tornar uma boa pessoa e vai agir do jeito que você quer, ou o marido vai parar de beber e vai ser o melhor marido do mundo. E aí as pessoas vêm para a igreja, mas não tem espiritualidade nisso, porque essa mensagem é uma mensagem egoísta. Talvez ela seja até boa para atrair as pessoas para dentro da igreja,
essa mensagem emocional, egoísta, que não resolve a vida de ninguém, que não trata na alma, que não ministra mudança em você, que aí a pessoa chega para a igreja e ela está devendo, aí ela vai ser ministrada, e por alguém cheio do Espírito de Deus vai falar para ela: não, você tem que mudar o seu jeito de viver, você tem que mudar seus hábitos, você tem que mudar seu caráter, você não pode gastar mais do que você ganha, você precisa fazer um orçamento para ir pagando suas dívidas, e aí começa a ministrar, e aí vai falando: olha, mas Deus vai te ajudar, não é a pagar suas dívidas não, Deus vai encher o seu coração, Deus vai te dar força para você resolver seus problemas, porque cheio do Espírito de Deus, seus problemas vão ser resolvidos. Isso é fato, é verdade, mas não resolve porque você agora descobriu uma fórmula mágica, ou achou a lâmpada que vai sair um gênio e você vai fazer 3 pedidos e seus desejos vão ser realizados. Não é assim não, é porque o Espírito de Deus vai transformar a sua vida, e pela mudança da sua vida os seus problemas vão sumir. É por isso, o Espírito de Deus chega para elevar o nível espiritual das igrejas, para poder realmente nós termos uma igreja que vai fazer diferença, que vai ser relevante. Mas aí a gente fica ouvindo notícias que uma pessoa canta no louvor, mas está adulterando com outra pessoa lá do louvor, mas é bom cantor, toca muito, canta muito, mas o Espírito de Deus vai revelando, vai mostrando, pelo que essas histórias vão surgindo e vão aparecendo, porque o Espírito de Deus não compactua com o pecado. Ele quer limpar a igreja, ele quer transformar a igreja, ele quer realmente transformar a igreja numa igreja que vai fazer a diferença nesse mundo. E a igreja que vai fazer a diferença é uma igreja que esteja cheia do Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para poder reconhecer realmente a mensagem que deve ser aplicada, a mensagem que deve ser ministrada, aquilo que realmente é aplicável nas nossas vidas, as mudanças que eu devo fazer. A pessoa cheia do Espírito de Deus não fala para uma esposa se divorciar do marido, fala que ela deve pagar o preço, e buscar Deus, e orar pelo marido, e perdoar. Eu não falo para o marido deixar a esposa, porque o Espírito de Deus vai fazer uma obra, ele não vai resolver as coisas no instalar de dedo, e nessa obra, nesse processo, nós vamos nos relacionando com o Espírito, e aí a igreja vai crescendo espiritualmente, e vai desenvolvendo, e vai avançando, e realmente vai se tornando uma igreja diferente, e aí o nível espiritual dessas igrejas sobe. É por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. Também precisamos de Deus para salvar as almas. Amados, eu já até falei um pouco disso, quando estava falando que o nosso talento, ele é insuficiente, mas mais que isso, nós precisamos do fogo do Espírito de Deus queimando dentro de nós, que nos dá mesmo aquele desejo, aquela paixão pelas almas, de falar de Deus para as pessoas, de dar o seu testemunho, de ter oportunidade de falar para os outros aquela transformação que Deus fez por você, porque quando você não tem, quando a igreja, de forma geral, perde esse fogo do Espírito queimando dentro dela, as outras pessoas que estão em volta dessa igreja, a alma delas vai queimar no inferno, porque uma igreja que não é real, não é verdadeira, não alcança, ela não tem o zelo, ela não tem o desejo de ganhar almas, porque ela se torna uma igreja que olha para dentro de si, que quer satisfazer só seus desejos, só suas vontades, e ela perde aquele desejo, aquele fogo que Paulo tinha quando ele disse que ele mesmo se tornaria anátema, quer dizer, amaldiçoado, que ele estava disposto a ele mesmo ser condenado ao inferno para que outras almas fossem salvas. É um estágio tão grande que uma pessoa, e claro, essa pessoa, Deus não vai jogar ela no inferno, mas se for para trocar, ela está disposta, porque ela tem um amor, uma paixão, o desejo interior que queima dentro dela, que o Espírito faz queimar dentro dela, por ganhar almas. E aí não é mais
que as pessoas querem que a igreja cresça só porque nós queremos uma igreja maior. Não, eu quero que a igreja cresça porque nós queremos ter mais gente. Nós queremos ser pastores famosos, nós queremos ter grupos maiores, nós queremos, na hora de falar nas reuniões de pastores, nos grupos de pastores, quantos membros tem sua igreja? Aí eu posso encher a boca e falar que eu tenho uma igreja de 1000 membros, de quantas pessoas forem. Não, eu tenho almas, eu tenho pessoas que têm um desejo, que têm um coração realmente queimando, que têm um zelo de se tornarem verdadeiros influenciadores, que ganham almas para Cristo. É isso que nós devemos. O Espírito, ele dá essa paixão pelas almas. Um dos livros que quando aluno no seminário, eu acho que está na lista, um dos livros que mais me impactou, tem 2 livros finos, pequenos, me impactaram muito sobre esse assunto de ganhar almas. Um deles se chama Impacto, eu gostei demais, né? E o outro chama-se Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Se uma pessoa tem o Espírito de Deus, e quando ela lê aquele livro, é impossível não mexer com ela. É impossível que sua alma não comece a queimar. E olha, as pessoas isso por uma experiência de ver, principalmente aqui no seminário, as pessoas que são mais dedicadas em ganhar almas, aqueles que quando não tem evangelismo, ele é voluntário para evangelizar, normalmente são os que fazem melhor no ministério, né? E nem sempre são os mais talentosos. Um exemplo disso aqui é o São João. O São João, todo mundo conhece a história do São João, porque ele realmente foi um marco nesse seminário. Chegou aqui semi-analfabeto, um homem grosso, tosco, do interior, tinha sido capataz de fazenda, matador, cheio de amor. A chegada dele já foi assim. O pastor Larribe fez umas perguntas para ele, falou: seu João, o senhor sabe ler? Muito mal. Fez umas perguntas, falou: olha, o seminário não é para gente como você, infelizmente você não vai conseguir estudar. Aí ele olhou para o pastor e falou assim: meu irmão tem estudo? Não quer. Eu não tenho, quero, mas não posso. Vou fazer o quê? Foi embora. O pastor Sandro estava na sala com o pastor Larry, começou a chorar. Falou: pastor, vamos aceitar esse homem. Foi lá no ponto, buscou ele, pegou ele no ponto de ônibus, estudou, se dedicou, se aplicou, e realmente foi difícil para ele. E quem foi professor dele sabe que tinha a hora que tinha que dar uma empurrada mesmo nas notas para ele passar. Se eu não me engano, fez o primeiro ano 2 vezes, o segundo ano 2 vezes, o terceiro ano não sei se fez 2 vezes, mas foi fazendo, foi estudando na medida do que dava, escrevia mal, melhorou demais, né? Que no final do terceiro ano passou com 100 na memorização, né? Que não é igual hoje, molezinha, 4 memorizações por ano, eram 10 memorizações por ano, fez as 10 memorizações, tirou 100, passou, mas a história dele é muito contada no seminário, mas ela não acaba aí. Seu João está lá no Peru, já mandou aluno, né? já tem aluno formado que ele enviou, né? A igreja lá está desenvolvendo, está avançando, está casado, está pastoreando, está fazendo a obra de Deus com as limitações dele ainda, com o jeito dele. Mas sabe, quando o seu João estava aqui, toda a história dele é impressionante. Mas quando ele estava aqui, era muito comum ele juntar em um grupinho de 4, 5, no sábado à tarde, nos domingos, quando não tinha evangelismo, às vezes na segunda-feira, e sair pelas redondezas aqui, visitando as pessoas, batendo na porta, orando pelos enfermos. Tinha uma casa abandonada, que estava invadida por uns moradores de rua. Ele ia lá, ficava lá com eles, e cheio do Espírito de Deus. Tem histórias, várias histórias, né, desse tempo. Mas por que ele fazia isso? Porque eu fui seminarista, eu sei como é. Chega um feriadinho, chega aquele domingo que não tem evangelismo. Claro que agora, talvez agora aí tem um monte até doido para fazer evangelismo.
sai no domingo, né? Que estão querendo sair, mas às vezes é Deus também arrochando para ver, né? O coração de cada um, mas vai chegar, nós vamos voltar, vai chegar a nossa hora, que nós vamos poder sair aí evangelizando, já estamos, né? O pastor Giovanni já sugeriu umas coisas, já estamos tentando algumas estratégias, mas ele ia nas folgas. Eu sei como é, às vezes né, tem a semana corrida, toda hora tem coisa para fazer, a rotina do seminarista realmente é apertada, principalmente quando não está acostumado, quando vem de uma rotina menor, então estuda, trabalha e quer trabalhar mais. A grande maioria trabalha além do tempo, a grande maioria tem que estudar além do tempo, e aí na hora que tem uma folguinha, chega o seu João, bate lá e fala: vamos ali fazer uma visita comigo. Mas essas pessoas que têm esse desejo pelas almas, são essas pessoas que são bem-sucedidas depois. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus faz toda a diferença nelas. Porque elas saem para buscar almas. E quando elas saem de vez do seminário, elas continuam cheias do Espírito com o mesmo hábito de buscar as almas. Porque elas se encheram do Espírito. Elas não estão preocupadas com o seu conforto, não está preocupada só com ela mesma, ela está preocupada em fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. E o que agrada mais o coração de Deus do que ganhar almas? E esse é um grande objetivo. Uma vez eu ouvi a história, se eu não me engano, o pastor Jeremias Pereira estava pregando e contou a história sobre um coreano da igreja de Comanchu. Fez um propósito, né, de não sair, de não romper as fronteiras do seu bairro por 2 anos. E por 2 anos ele saía pela noite colocando a mão nas paredes da casa e orando pelas famílias, né? E de dia ele evangelizava aquelas pessoas, e à noite ele ia de casa em casa, e ele fez foi uma experiência dele com Deus, mas ele fez um trato com Deus, que por 2 anos ele não ia romper as fronteiras do seu bairro. E houve um avivamento naquele bairro. A grande maioria do bairro passou a frequentar aquela igreja, que depois se tornou a maior igreja do mundo, a igreja de Comanchu. E claro que o próprio pastor Comanchu fez grandes coisas, ele é impressionante, mas ele tinha homens assim, cheios do Espírito, zelosos por almas, para poder fazer a diferença dentro do reino de Deus, ganhar almas para Deus. Mas nós precisamos do Espírito de Deus para isso. Nós precisamos do Espírito de Deus para nos impulsionar, para nós olharmos para as pessoas e não vermos elas como simples pessoas, mas como almas, como aquele é o ser que Deus mais ama. Eu me lembro disso, uma vez estava com o pastor João dentro do carro, isso há muitos anos atrás. A gente parou num sinal e passou um mendigo. E tem hora, tem umas coisas que acontecem, você se sente o ser mais desprezível do mundo, né? O pior dos pecadores. Eu vi aquele mendigo passando na frente do carro, falei, olha que trapo. E aí eu pensei, né? Eu não falei, eu pensei. Aí o pastor Jó estava do meu lado e falou assim: olha isso, cara, o ser que Deus mais ama passando aqui. Eu pensei, esse cara, eu sou um miserável mesmo. Eu pensei, olha só a coisa que Deus mais ama. Uma alma estava passando ali na frente. Você muda, quando você está cheio do Espírito de Deus, você muda sua ótica, você muda sua maneira de ver. Eu nunca gostei, não é meu ministério, eu nunca gostei de ir na cadeia evangelizar. Eu fui muito. Nós fomos há alguns anos, durante alguns anos a gente ia toda segunda-feira, não sei quantos anos, talvez uns 2, 3 anos, eu acho que é segunda-feira a gente ia para a cadeia. Eu era doido para não ir, mas a gente assumiu o compromisso, a gente ia. E quando chegava lá, eu não sou um grande evangelista. Para falar a verdade, eu não gosto nem de conversar com gente que eu não conheço. É minha personalidade. Sou melancólico, sou quieto, sou calado. Mas eu fazia, quando estava lá dentro, que eu olhava para aquelas pessoas, eu pensava, cara, Deus precisa mudar a vida dessas pessoas. E aí eu
sentava com um, sentava com o outro. Toda hora saía. O pastor César, ele saía, ia numa cela, ia em outra, deitava nas camas e jogava bola e comia com os presos. Mas eu estava em casa, jogo também. Estava em casa, mas eu não tenho muito esse jeito. Mas como que eu queria ver aquelas almas mudadas? Como que eu queria ver aquelas almas transformadas? E aí eu sempre escolhia um ou outro, sentava, ficava conversando, ficava trocando ideia. Eu lembro de alguns casos, um rapaz que no começo que ele tinha evangelizado, ele falava assim, não, eu estou aqui injusto, mataram um cara lá, falaram que foi eu e tal. Aí, rapaz, eu até acreditei nele, tão convincente que ele foi. Mas a gente foi indo lá várias vezes. Um dia ele sentou, se abriu, e aí eu dei meu testemunho, falei para ele como Deus mudou minha vida, tudo. Ele se abriu, falou que realmente ele tinha matado o cara, mas porque tinha acontecido. E aí ele abriu o coração dele. No final a gente orou por ele, não sei se só eu acho que nós chamamos o grupo, oramos por ele, e a coisa vai. E aí você volta para casa muito animado, né? Não porque você fez alguma coisa, mas porque você sabe que Deus agiu naquele dia, porque você se sente realmente realizado, porque você não ganhou nada, mas uma alma se rendeu a Jesus Cristo. Eu não sei nem se ele continuou andando com Deus, a possibilidade é até pequena, mas o fato de você conseguir alcançar uma alma e quebrantar o coração, sabendo que você não faz aquilo, mas que Deus te usou, o Espírito de Deus agiu através de você, aí isso enche o seu coração, mas seu coração fica cheio porque você está cheio do Espírito de Deus. E nós precisamos do Espírito de Deus para sermos impactados assim pelas almas, para sentirmos esse desejo, essa vontade de ganhar as almas. Eu convivi com o pastor Arri muitos anos, graças a Deus, eu me sinto privilegiado mesmo por isso. E o pastor Arri, ele sempre falava, e eu lembro na última convenção que ele estava bem, ou uma das últimas, talvez não a última, mas uma das últimas. Aí a gente faz a gente organiza, né, um cronograma, faz uma agenda dos pregadores, quem vai pregar na convenção e tal. E aí tinha uma noite que o pastor Larry ia pregar, e o pastor Éder, da Indonésia, ele estava aqui, e ele marcou, e o pastor Larry pegou o microfone, e demorou 15 segundos para o pastor Larry falar que nós temos que ganhar o mundo para Deus. 15 segundos. E foi com esse homem que eu vivi, cheio do Espírito de Deus, tão cheio do Espírito de Deus, que quantos testemunhos nós ouvimos aqui que não tinha. As pessoas só davam testemunho e falavam assim, eu vim na igreja, fui convidado, eu não entendi o que o pastor estava falando, não, mas eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, porque era o Espírito de Deus que estava nele, que alcançava as pessoas, e aí ele ganhava almas para Deus, por causa do desejo que ele tinha, e esse desejo é porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Agora nós precisamos do Espírito de Deus também para sermos motivados a buscar Deus. Porque quando você olha pela razão, tem certas práticas que emocionalmente dá vontade de não fazer. Emocionalmente tem hora que dá vontade de fazer outra coisa ao invés de ler a Bíblia, dá vontade de fazer outra coisa ao invés de orar. Na verdade, na maioria das vezes, principalmente se for fora da rotina da manhã ali, da oração, que eu creio que nós somos protegidos, porque é difícil, você não vai achar, talvez aqui no estado, ou em poucos lugares você vai encontrar um lugar onde tem tanta gente orando ao mesmo tempo, no horário de devocional aqui, né? Então, eu acho que nós somos até protegidos, mas vai orar fora do horário, parece que começa a acontecer um monte de coisa, parece que o mundo conspira para te atrapalhar a orar, parece que o mundo conspira para mudar a sua oração. Às vezes, quando eu entro no escritório com o propósito de orar, bate alguém e vai bater na porta na hora, é quase certo. E aí chega uma mensagem, alguém que quer conversar, alguém quer falar alguma coisa, parece que o mundo conspira. E até
mas cheio do Espírito de Deus, você começa às vezes a dar seu jeito, você cria um sistema, imediatamente, claro, já é o sistema da sua vida devocional. Depois disso, você vai criando ali o seu jeito de buscar a Deus. Porque você está motivado, e essa motivação, mesmo quando você está cheio de coisas para fazer, porque sempre tem outra coisa para fazer, sempre tem outra coisa você tem algum outro jeito de você gastar o seu tempo, mas mesmo assim você está motivado a ler a Bíblia, a buscar Deus, a se relacionar com Deus. Isso é o Espírito de Deus dentro de você te impulsionando. Porque o Espírito de Deus nos leva a buscar ainda mais o Espírito de Deus. Porque quando nós temos o Espírito de Deus, nós começamos a sentir o valor desse Espírito dentro de nós. E nós sabemos que buscando a intensidade aumenta. E nós queremos essa intensidade, porque nós começamos a entender. Na agenda do pastor Paul Yanchus, eu esqueci agora o nome do livro que eu li sobre ele, que ele comenta que ele separava 70% do seu tempo diário em oração. E aí ele começou com uma igreja pequenininha e se tornou a maior igreja do mundo, com mais de 1 milhão de membros. Mas é um homem que separou mais de 70% do seu tempo em oração. Porque quando você busca Deus, os frutos começam a aparecer. E aí o Espírito te motiva a buscar Deus para você ser uma pessoa frutífera dentro do reino de Deus. Porque sem buscar Deus, a palavra, sem oração, sem vida devocional, sem dedicação, a palavra é infrutífera. Você prega para os outros, você ministra para os outros, você fala de Deus, mas você não gera fruto. Mas quando você está andando com Deus e cheio do Espírito de Deus, você se torna frutífero. Mas aí entra o fato de que, se para você ser cheio do Espírito de Deus, você precisa se encher diariamente. Porque o Espírito de Deus não é uma experiência permanente. Não é que você foi batizado uma vez, o Espírito nunca mais vai te deixar. Não é que você recebeu o Espírito de Deus uma vez e agora você está cheio por toda a vida. Não, você precisa se encher de novo, outra vez, porque é como você vai gastar aquilo durante o dia. E às vezes, quando passa o dia, você ministra, você fala o nome de Deus, você faz muito a obra de Deus, você chega no final do dia e parece que está assim mesmo, você está seco, você já não tem nem mais o que falar. Mas aí no outro dia, logo cedo, você busca a Deus, você lê a Bíblia, você ora, você faz sua vida emocional, o Espírito de Deus, você é cheio novamente, aí você está preparado para fazer toda a obra de Deus de novo. Porque não é, guarda isso, uma experiência permanente. O batismo do Espírito Santo, ele deve ser uma experiência diária, porque você precisa se encher. Isso é um mandamento que Paulo dá: enchei-vos do Espírito. Você precisa se encher diariamente do Espírito de Deus. Mas quando você busca a Deus, você está motivado. Outro motivo que nós precisamos do Espírito de Deus é para não pecar. Porque o Espírito de Deus nos alerta, ele nos protege contra o pecado. Amado, nós não podemos ignorar o fato que existe um mundo espiritual. Nós não vivemos nele. Nós vivemos aqui nesse mundo, e eu nem gosto dessa coisa muito mística, e ficar culpando. Uma vez teve um rapaz veio aqui, aí ele estava aqui no seminário, aí ele aprontou, aí nós iríamos dispensá-lo, porque ele já tinha aprontado várias vezes. Aí chamamos o pai dele veio buscar ele era aqui da cidade, e aí nós falamos com o pai dele o que ele tinha feito. O pai dele falou assim: mas o diabo é sujo. Como se fosse o diabo que estava aprontando, era o filho dele que estava fazendo as coisas erradas, mas nós não podemos negar o fato que existe um mundo espiritual e que as tentações chegam até nós. Chegam as tentações, chegam as lutas, as provas, elas chegam, e o Espírito de Deus nos alerta que certas coisas nós não podemos fazer, que certos limites
nós não podemos romper, que nós devemos, ele é como um alerta, um sinal de alerta, que gera em nós um temor, porque quando nós pecamos, nós afastamos o Espírito, mas aquele que tem o Espírito, ele quer manter o Espírito nele, então gera esse temor de perder o Espírito de Deus, e aí nós sabemos que certas atitudes nós não podemos tomar, que nós não podemos prender os nossos olhos em certos lugares, em certas coisas, porque nós vamos entristecer e afastar o Espírito de Deus, e afastando o Espírito de Deus, nós realmente nos perdemos, e o Espírito de Deus nos ajuda a não pecarmos. Mas o Espírito de Deus, outro motivo que nós precisamos do Espírito de Deus, eu estou correndo um pouquinho, porque senão não vai dar tempo, é que o Espírito de Deus nos dá conteúdo, e conteúdo é diferente de conhecimento. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter conteúdo. Conhecimento é que você realmente tem um certo domínio sobre, talvez, a palavra, você tem estudo, você é orientado, você sabe algumas coisas, você é tecnicamente preparado para fazer muita coisa. Agora, ter conteúdo é diferente de ter conhecimento. Só para ilustrar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil explicar. Uma vez nós estávamos começando uma igreja no bairro Portal. Essa igreja existe até hoje, o pastor Carlos é pastor lá. Mas quando nós começamos essa igreja, nós começamos num cômodozinho pequeno. E aí passou um homem, ele era um pastor, eu conhecia ele. Ele passou, aí eu vi, cumprimentei ele, já conhecia ele de outro lugar. E aí ele falou: rapaz, você está fazendo o que aqui e tal? Eu falei: não, nós estamos com a igreja aqui. Aí mostrei para ele, era uma igrejinha muito pequena, porque as casas do Portal já são pequenas, a grande maioria, as pessoas, é um bairro pobre. E o dono da casa, ele dividiu a sala dele no meio, para ceder, para fazer a igreja. Então cabia assim, acho que 12 cadeiras. E a gente estava começando a igreja ali. E aí ele olhou e falou assim: vocês estão começando a igreja, vou falar para vocês como que vocês têm que fazer. E ele era uma pessoa assim, que ele tem um histórico de já ter feito, começado a igreja, feito a igreja crescer. É um pastor assim, já mais de idade, antigo, trabalhou nessas igrejas pentecostais, coisas assim. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Falou: não, você vai visitar fulano ali, você vai trazer para a igreja, vai trazer, e vai deixar a mulher dele cantar, que aí ele começa a vir aqui. E aí você faz tal. E começou a falar como que eu ia fazer a igreja crescer. Só que dentro da conversa, eu percebi que eu ia ter que quebrar vários princípios. E aí eu comecei a pensar, eu respeito, era uma pessoa, era um pastor mais velho, e tudo, eu respeitei ele, ouvi, calado e tudo, mas eu pensei: eu não vou fazer nada disso. Porque ele tinha um conhecimento para fazer a igreja crescer, mas eu sabia que eu tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus me dava conteúdo. Interessante que, assim, isso é uma das coisas que, graças a Deus, eu acredito que nós aqui, não aconteceu só comigo, mas os lugares que eu passei foram assim, sempre deu muito fruto. E aquela igreja, realmente, eu não consegui fazer aquela igreja lá crescer. E eu fiquei lá, acho que 2 anos e pouco, e aquela igreja nunca passou de 20 e poucas pessoas. Ela nunca cresceu. Mas em 2 anos, daquela igreja foram enviadas 22 pessoas para o seminário. E assim, eu falo isso com muito zelo dentro do coração, muito temor, porque como eu estou falando aqui, não era nossa habilidade, não era nosso talento. Até o conhecimento para fazer a igreja crescer, talvez eu não tivesse, porque eu não estava seguindo os conselhos daquela pessoa que tinha o conhecimento, mas a gente tinha o que falar, a gente tinha nosso testemunho, a gente tinha o nosso testemunho, não só da nossa vida pregressa, mas um testemunho diário das coisas que Deus fazia nas nossas vidas, e a gente testemunhava. Mas recebereis poder, ou descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não é daquilo só que Deus já fez, não. Deus já fez muita coisa, mas daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus
está ministrando só coisas passadas, você está ministrando aquilo que Deus está falando no seu coração. E assim Deus ia fazendo a gente alcançar as pessoas e ganhar almas, porque o objetivo de Deus não era uma igreja grande. Eu acho até que não tem problema nenhum com a igreja grande, mas o objetivo de Deus era salvar almas, e almas estavam sendo salvas. E o conteúdo faz isso. O conhecimento não consegue, mas o conteúdo faz isso, porque o que está dentro de você é as experiências que você tem com o Espírito, que está habitando em você e que está alcançando as outras pessoas. E por último, para encerrar, o Espírito de Deus nos deixa preparados para morrer por Deus. Tem uma história interessante, poderia contar várias, eu deixo aula de história da igreja, então poderia contar várias histórias, mas tem uma que eu gosto demais, que são os 40 de Sebaste. Uma tropa de 40 soldados romanos que se converteram, e na época do imperador Licínio, era um dos imperadores, tinha alguns imperadores em Roma na época, era mais de um, estava dividido o império, e o imperador Licínio lançou um decreto que eles deveriam adorar o imperador, prestar adoração ao imperador, e aqueles 40 soldados que entregaram a vida para Jesus Cristo disseram que não iam prestar adoração ao imperador, e o governador da região, um homem chamado Agrícola, condenou aqueles homens, disse para eles que se eles não prestassem a adoração ao imperador, eles iam ser condenados à morte. E aí era inverno na Europa, e eles foram levados para o meio de um lago congelado, e ali naquele lago congelado, eles ficaram nus, e eles começaram a repetir: somos 40 soldados de Cristo. E foi colocado alguns soldados fora do lago, com um acampamento, fizeram uma fogueira, estavam agasalhados, e no meio do lago congelado, aqueles 40 homens nus ficavam repetindo em voz alta: somos 40 soldados de Cristo, somos 40 soldados de Cristo, até que 2 deles não aguentaram e deixaram a tropa e saíram e falaram: não, nós vamos prestar adoração ao imperador, e nós vamos negar a Cristo. E aí os 2 dos soldados que estavam vigiando, 2 disseram, falaram assim: então tome a roupa, tome minha espada, nós vamos tomar o seu lugar. E quando aqueles 2 saíram, os soldados começaram a falar: somos 38 soldados de Cristo. E aí os outros 2 tomaram o lugar daqueles e voltaram, e os soldados começaram a repetir: somos 40 soldados de Cristo. E eles morreram os 40 naquele dia. Gregório de Nissa conta no livro a história desses 40 homens e dá o nome de todos eles, 40 homens que morreram por Cristo. Você só faz isso cheio do Espírito de Deus. Faltou talvez aqueles 2, esse Espírito de Deus, mas aquele que tem o Espírito de Deus vive para Deus, mas se necessário morrer para Deus, morre por Deus, porque precisa do Espírito de Deus. Por isso que quando a gente fala sobre batismo do Espírito Santo, nós precisamos do batismo, tal. O que é o batismo? Falar em línguas, eu acho que todo crente deve falar em línguas e tudo isso, mas essa discussão da igreja, ela é inválida. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, pastor, e na época nós não tínhamos seminário lá, então domingo à noite nós fomos na igreja, e eu ouvi uma mensagem do pastor Jeremias Pereira. Eu achei interessante, porque ele é presbiteriano, e presbiteriano tem uma dificuldade com o batismo do Espírito Santo, e ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, e no final ele falou assim: eu só quero falar para vocês uma coisa, nós presbiterianos temos essa dificuldade com o batismo do Espírito Santo, mas busca o batismo do Espírito Santo, seja lá o que for, busca o batismo do Espírito Santo. Então, de tudo, eu queria deixar para a igreja: busca o batismo do Espírito Santo, porque realmente isso vai fazer toda a diferença para nós sermos uma igreja que faz a diferença, que vai ganhar esse mundo para Cristo. Vamos orar mais uma vez.
Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo desejo que o Senhor tem de fazer essa igreja crescer, desenvolver. Obrigado pela oportunidade de estarmos novamente reunidos como grupo, como igreja, e podemos realmente dizer que a igreja do Senhor atravessa todos os períodos, cheia do Teu Espírito e preparada para enfrentar todos os desafios. Esse é só mais um que nós vamos vencer em nome de Jesus. Obrigado, abençoa a todos, dá um ótimo final de domingo, dá uma boa semana e seja com essa igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Shalom para todos.